Olá, telespectador da TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Entrevista, o programa que leva até você, cidadão jauense, assuntos de interesse público. E hoje nós vamos falar sobre pragas urbanas, já que 54% da população mundial, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, vive em áreas urbanas. E esse número deve aumentar para 66% até o ano de 2050. E para falar mais desse assunto, nós recebemos o professor Antônio Turino Vaz de Moura. O professor Tony, ele que é biólogo, formado pela Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru, mestre em zoologia, também pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Botucatu. Ele também foi professor de parasitologia no curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Jaú. Atua há 17 anos nas áreas de biologia, zoologia, entomologia, animais peçonhentos, animais sinantrópicos e animais sinurbanos. Eu agradeço aqui a presença do nosso biólogo mestre Antônio Moura, muito obrigado. E também já peço, já de primeira, que ele explique aí essas especializações, essa formação, que ele é mestre aí na área de zoologia e tem muitas áreas de estudo aí que são envolvidas. Então, Tony, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. A bola está com você. Então vamos lá. Primeiro, biologia todo mundo sabe, é o estudo da vida. Zoologia é o ramo da biologia que estuda os animais. Então eu sou voltado mais para a área de animais. Entomologia é o ramo da zoologia que estuda os artrópodes em geral, os insetos em particular e os artrópodes em geral. Aí eu também trabalho na área de animais peçonhentos, acho que essa é simples, todo mundo sabe. Animais sinantrópicos são animais que vivem perto do ser humano, só que prejudicam ele de alguma forma. Então exemplos disso são ratos, baratas, moscas, carrapatos, pombos, todos esses animais. E animais sinurbanos, isso é uma coisa mais recente, inclusive o termo ele não é assim oficial, ele é adaptado do inglês, são os animais silvestres que estão invadindo as áreas urbanas. Tony, e o conceito aí de pragas urbanas, na realidade, é um termo cunhado pelo próprio ser humano, porque quem invadiu, quem acabou fazendo a urbanização, realizando aí diversas ações que causaram desequilíbrios ambientais, ecológicos, foi o próprio ser humano. Então, é um termo aí, pragas urbanas, são esses animais que causam danos à saúde humana, né, oferecem risco à saúde humana, porém, foi o próprio ser humano que acabou criando esse ambiente propício, não é mesmo? Isso está correto. Na natureza, o termo praga não existe. Não existem animais pragas na natureza. O que acontece é que seres vivos eles são extremamente importantes na natureza. Um exemplo que eu cito é o do cupim. O cupim ele é um dos animais mais importantes que tem. Ele é um agente decompositor. Ele acelera a decomposição da madeira para liberar os nutrientes para as próximas plantas que estão crescendo. Então, o cupim de terra ele ajuda a revolver a terra, ele é tão importante quanto a minhoca. O que acontece é que o ser humano vai lá, mexe no ecossistema, desequilibra o ecossistema, esses animais acabam invadindo a terra e vão cumprir a função deles aqui. Então eles vão decompor madeira, decompor assoalho, decompor o forro, decompor o armário, decompor a coleção de livros. Ele está cumprindo a função dele, só que aqui ele acaba prejudicando o homem, aí ele recebe o título de praga. Então praga, na verdade, não existe. Os animais eles se tornam pragas pela ação do ser humano. E daí a importância justamente das diversas atitudes, as ações preventivas, né, as ações que o ser humano deve ter, inclusive para que sejam prevenidos, né, essas situações de proliferação desordenada, né? Então, Tony, já aproveita e explica quais são as diversas situações, os ambientes aí propícios, né, que causam justamente, né, quais que são as características tanto desses animais quanto das cidades, as características diversas provocadas pela urbanização que provocam essa reprodução desenfreada e que, consequentemente, causa esses malefícios à vida humana. Aí vai depender muito do tipo de praga que você está falando. Por exemplo, os artrópodes em geral, pode ser, por exemplo, um terreno baldio, que as pessoas... Não o terreno baldio em si, mas o lixo que as pessoas jogam no terreno baldio, o entulho que as pessoas jogam no terreno baldio, o mato que fica no terreno baldio, dependendo de coisa, vai acarretar uma praga. Por exemplo, o mato alto, ele favorece muito o caramujo africano, o Achatina fulica.
ele favorece algumas outras espécies de animais também. Só que, ao contrário do que diz a crença popular, do que as pessoas acreditam, o mato alto não influencia na presença de aranhas, com exceção de uma que é aranha de grama, mas todas as outras aranhas não têm nada a ver com mato. Ele não influencia ratos, ele não influencia escorpiões. Então o mato não atrai escorpião, não atrai rato, não atrai aranha, não atrai cobra, não atrai nada disso. Mas ele pode atrair caramujo africano, ele pode atrair algumas outras espécies como o piolho de cobra, que é um artrópode, é um miliápode. Então depende deles. Os pombos, por exemplo, o que atrai os pombos são duas coisas. Primeiro, as estruturas das próprias casas, dos imóveis, que são altos, tem rebarbas onde eles podem fazer o ninho. E o péssimo hábito que as pessoas têm de dar comida para pombo. Não precisava, esses animais eles sabem se virar sozinhos, você não precisa alimentar os pombos. E a população, inclusive, muitas vezes toma algumas medidas que não são as mais indicadas, né, para o controle destes animais. Então, nesse sentido, Tony, muitos recorrem às dedetizações, né? Qual é o nível de eficiência das dedetizações realizadas, principalmente para animais peçonhentos, né, que são esses animais aí que podem causar algum risco aí, algum dano à saúde humana, né? Se a dedetização ela for feita de maneira correta, é altíssimo. Se for feito do jeito que as pessoas costumam fazer, é nulo, é zero, não funciona. As pessoas elas acham que usar veneno, usar inseticida resolve tudo. Não resolve nada. Eu costumo definir que o controle químico, ele não é uma solução, nunca foi solução para nada, ele é uma ferramenta, que para funcionar ele tem que ser usado juntamente com outras ferramentas. Então não adianta só você passar veneno e achar que resolveu. Um bom exemplo disso são os carrapatos, que eles já estão praticamente imunes a várias espécies, vários tipos de veneno. Por quê? Porque para controlar um carrapato, você tem que impedir que o seu cachorro saia na rua, você tem que tratar o cachorro e o ambiente onde ele está ao mesmo tempo. Então você tem que tomar todos esses cuidados, não usar demais veneno. Só que as pessoas, o que elas fazem? Elas querem fazer um atalho, eles querem seguir o caminho mais simples, eles enchem o cachorro de veneno. Eles intoxicam o animal e causam resistência do inseticida pro parasita. Aí ele não funciona mais. Outro exemplo clássico disso aí, em época de casos de dengue, todo mundo fica querendo que passe o fumacê, e insiste, o fumacê, tem que passar o fumacê na cidade inteira, não sei o que. Não, o fumacê não funciona para combater o mosquito da dengue. A função do fumacê é bem específica, a função dele é matar o mosquito que está contaminado. Porque se você isolar o doente, não deixar outro mosquito picar ele, e matar o mosquito que está contaminado, ora as bolas, o mosquito que está contaminado morreu, não vai infectar mais ninguém. A pessoa doente está protegida, nenhum mosquito vai picar ela. Só essa medida já resolveria o problema, já acabaria com uma epidemia de dengue, assim, fácil. Só que não, o pessoal quer que passe direto. Esse veneno, ele não dura, ele não tem efeito residual. Você passou, matou quem está lá, depois disso, ele não faz mais nada. Outra coisa que as pessoas não sabem a respeito do fumacê é o seguinte: antes de se passar o fumacê, passam profissionais da saúde de casa em casa, procurando os focos de mosquito, para destruir o foco do mosquito. Ou seja, destruir o foco, não nasce mais, certo? Perfeito. Exatamente. Aí, passou o fumacê, você matou os adultos. Então, sem adulto e sem as larvas para se tornar adultos, aí sim a população de mosquito cai. Mas sem isso, só passando veneno, em 2 dias o problema volta ao seu que era. Então as pessoas elas não sabem utilizar. Ainda o exemplo do caso da dengue, do combate à dengue. Se você usar ele, então, não como solução, não como passar ele para matar os mosquitos, mas usar ele junto com os agentes municipais, passando nas casas, destruindo os focos, junto com o doente sendo protegido em outro lugar, para não ser picado, etc., aí ele vai funcionar. Então, qualquer tipo de veneno que você usar, ele tem que ser usado em conjunto com outras ferramentas. Ele nunca deve ser usado sozinho.
são aí algumas informações, né, mitos que muitas vezes as pessoas acabam até reproduzindo, e são pequenas atitudes aí, como o professor biólogo Antônio Moura está explicando, que são até medidas que você pode aí adotar em sua casa para evitar a proliferação das chamadas pragas urbanas, como o próprio professor também explicou, que é um termo aí que vem justamente com a ação humana, né? A ação desenfreada, muitas vezes, que causa a reprodução desses animais que vão oferecer os riscos à saúde humana. Eu gostaria agora, professor, que nós falássemos especificamente de alguns desses animais que nós nos deparamos aqui nos ambientes urbanos, por exemplo, as baratas, né, que também oferecem bastante risco, né, e podem causar diversas doenças. Então, quais são aí as principais medidas em relação às baratas? Como combater essas baratas? Como evitar que elas se reproduzam de forma desenfreada em casa e, obviamente, protegendo a família das doenças? Barata é um termo bastante interessante, porque ela pode transmitir mais de 100 doenças diferentes só pelo contato, de maneira mecânica, ou seja, ela não contrai as doenças. As doenças, os agentes causadores das doenças ficam grudados nas patas delas, porque elas andam principalmente no esgoto, em outros lugares do tipo, e quando elas passam por cima da comida, elas acabam deixando essas doenças. Então, elas são vetores praticamente então elas são vetores mecânicos de mais de 100 doenças diferentes. Aí fica a pergunta, por que então elas não são consideradas um problema sanitário? Simplesmente porque as formas de controlar isso, de evitar isso, são extremamente simples. Primeiro, manter os alimentos cobertos, bem fechados e bem cobertos, para ela não poder passar por cima. Segundo, não deixar resto de comida espalhado pela casa. Terceiro, não largar a pia para lavar para o dia seguinte, ou seja, lavar antes de dormir. Só essas medidas. Também tampar ralos, manter os ralos bem fechados. Precisam estar vedados. Exatamente. Detetizar a casa a cada 6 meses. Aí com tudo isso junto, o veneno entra também para apoio, e nesse caso ele funciona. Só essas medidas, você controla a população de baratas da sua casa. São medidas simples, né? Medidas até aí de higiene que as pessoas podem adotar tranquilamente em casa e evitar aí uma centena de doenças que as baratas podem transmitir. Em relação aos pernilongos, já estávamos falando, né? Principalmente ao mosquito, ao pernilongo, que transmite aí diversas doenças, não só a dengue, também chikungunya, agora também a zika, né? O vírus da zika também preocupa muito os diversos gestores da saúde pública Brasil afora. Então, em relação a moscas e pernilongos, é possível aí algumas medidas para prevenir tanto as moscas e os pernilongos, que há uma diferença também básica entre eles. Algumas coisas podem ser feitas. Para moscas, a maioria dos cuidados para barata também funcionam. Já para os pernilongos, vai depender da espécie de pernilongo. O Aedes aegypti, por exemplo, não tem outro jeito, é não deixar foco onde ele possa proliferar. Então, eliminar qualquer lugar que tenha água limpa, parada na sombra, que tenha uma parede reta. Porque se não tiver essas 4 características, ele não vai procriar, mesmo que tenha água limpa. Então, o mosquito da dengue é isso aí. Só que, mudando agora para outras espécies, complica um pouco mais. Por exemplo, o pernilongo comum, o Culex quinquefaciatus, que é aquele que costuma atacar à noite, ele pode voar muito longe de onde ele nasceu. E ele pode criar, e ele é o contrário do mosquito da dengue. Ele cria em água suja, parada, aí ele pode criar no solo, pode criar em qualquer lugar. E ele voa muito longe, ele voa mais de 1 quilômetro de onde ele nasceu. Então, muitas vezes, não tem como você encontrar qual é a fonte do problema. Aí, infelizmente, eu acho que algumas medidas, como, por exemplo, manter telas na janela, usar aqueles inseticidas de spray, também ajuda bastante, principalmente à noite. Você quer dormir, o mosquito não deixa, ele vem tocar violino no seu ouvido. Aquele barulho incômodo, né? Quem já perdeu noites de sono por causa disso sabe do que nós estamos falando. Sim. Só que aí entra de novo a aplicação de inseticida. Muita gente fala que esse inseticida não funciona mais, esse spray não funciona. Ele funciona, só que ele também tem os limites dele. Ele é como fumacê, ele tem que acertar o mosquito para poder matar o mosquito. Então não adianta, por exemplo, o mosquito está escondido de um lado e se aplica
esse inseticida na casa, no quarto inteiro, mas não pega nele. Não, você tem que aplicar onde ele fica, atrás dos móveis, atrás e embaixo dos móveis. É lá que ele vai ficar. Se um inseto pegar ele, aí mata. E também, ele também não tem efeito residual. No dia seguinte, se o foco ainda estiver lá, não tiver, no dia seguinte vai aparecer mais mosquitos. Infelizmente, o Culex ele realmente é complicado. Outra coisa importante para falar, que muita gente não sabe, fica desesperado. Achei um mosquito na minha casa, eu fui picado por um mosquito, meu Deus, eu vou ficar doente. Não, não vai ficar doente. O mosquito, mesmo o mosquito da dengue, ele não nasce doente. Se não tiver pessoas doentes na cidade, não existe quem ele pique para contrair a doença, ele não vai transmitir a doença para ninguém. Então não é porque tem um mosquito na sua casa que você vai ficar desesperado. Não, nada a ver. Pode ficar calmo, tranquilo. Enquanto não tiver doentes na cidade ou enquanto o número de doentes estiver controlado, não há risco nenhum das pessoas ficarem doentes. E aqueles produtos que as pessoas usam com a tomada, né? Tem uma tomada, você coloca geralmente uma pastilha e aí a própria, na tomada, né? É um aparelho que você pluga e ele fica soltando aquela substância. Também é eficaz? Ele também funciona, mas tem que lembrar o seguinte. Os insetos, os mosquitos, eles vão evitar. Então isso evita que o mosquito venha na sua casa, mas não impede. É um repelente apenas. Exatamente. Se você tiver um foco na sua casa, mesmo com isso ele vai aparecer. Se ele puder evitar, se for pouco e tal, ele estiver passeando, entrar no quarto, sentir isso aí, ele sai, ele vai embora. Mas se o foco estiver embaixo da sua janela, por exemplo, aí não vai... Conhece o ditado, se não tem tu, vai tu mesmo? Não vai adiantar muito, então. Exatamente. Sem contar que alguns outros tipos de repelentes, como por exemplo... todos os repelentes caseiros e aqueles repelentes elétricos de ruído, esses daí não funcionam. Não funcionam. Esses daí nada é a mesma coisa. E os repelentes, inclusive há pouco tempo, há algum tempo, até os estoques se esgotaram. Esses repelentes que são loções, né, que de uso tópico na pele, e eles são eficientes. Eles são eficientes, mas mais uma vez eles são limitados. Também possui um grau limitado de eficácia. Primeiro que você não pode usar direto porque ele é tóxico, mesmo para nós. A dosagem é menor, mas ele é tóxico. E segundo, que ele funciona que nem os repelentes elétricos que nós falamos. Ou seja, se eu passar repelente e você não, e a gente estiver num lugar cheio de pernilongos, eles vão me deixar em paz e vão te devorar vivo, como dizem popularmente. Só que se nós dois estivermos usando repelente, mais uma vez, o famoso ditado, se não tem tu, vai tu mesmo. Se aplica neste caso também. Ele pica nós dois do mesmo jeito. Então, ele também tem que ser utilizado com várias outras coisas. Inclusive, um detalhe interessante, que pouca gente se toca. No caso, se tiver um caso de dengue numa área, não é para todo mundo usar o repelente. É para o doente usar o repelente. Só o doente. Porque ele porta a doença propriamente. Exatamente. Os mosquitos tendo a opção de picar as pessoas não contaminadas, eles não vão ficar contaminados. E não vão transmitir. Por outro lado, se você passar em todo mundo, eles vão picar todo mundo por igual. É como se não tivesse. Ou se você passar em todo mundo e menos no doente, eles vão picar o doente e vão todos ficarem contaminados. Então às vezes, é preciso realmente uma boa dose aí de bom senso nesse caso, né, Tony? Exatamente. Agora vamos falar um pouco de formigas também, que são animais pequeninos, muitas vezes as pessoas até subestimam, né, o potencial de transmissão de doenças, né? Às vezes as pessoas popularmente, né, nós estamos até usando alguns termos populares aí para desmistificá-los. Até bom consumir formiga porque faz bem para a saúde, então isso é mito mesmo, né, Tony? Sim, perfeitamente. Inclusive, o pessoal costuma brincar, falar que a formiga faz bem para os olhos, porque nunca viram tamanduá de óculos. Então tem esses mitos que vão se propagando pelas gerações. Mas então, não é bem assim. Lembra que eu falei que a barata, ela pode transmitir mais de 100 doenças diferentes? A formiga... Imagina aquela barata que você pegou à noite, lá passeando na sua casa, você deu um pisão na barata. Matou a barata, beleza. Aí você foi para lá. Daí um tempo você voltou, cadê a barata? A barata sumiu. Para onde ela foi? Formigas agiram neste momento. Exatamente. E as formigas também se contaminam da mesma forma. Pelas baratas, as formigas se contaminam do mesmo jeito. Então,
Você tomando as mesmas medidas, as mesmas precauções para barata, controle de baratas, você também evita ser contaminado pelas formigas. Mas você não pode confiar. Essa história de formiga faz bem para a vista é conversa fiada. Muito pelo contrário. E se por acaso algum alimento, algum pote, algum recipiente estiver tomado por formigas ou alguma parte dele, às vezes na tampa, o ideal é descartar todo esse alimento. O melhor é descartar e jogar fora, porque ele está contaminado. A chance de você pegar alguma doença com isso é grande. E também nas formigas, vale de novo a questão do controle químico. Que dependendo da espécie da formiga, é um tipo diferente de controle químico. E dependendo do tipo de controle químico também não funciona. Por exemplo, a dedetização clássica, que o pessoal chama, que o nome técnico é bloqueio químico. Bloqueio químico. Ele vai impedir, enquanto ele estiver funcionando, enquanto estiver valendo a ação dele, ele vai impedir que as formigas entrem no imóvel. Mas não vai resolver o problema das formigas. Elas vão continuar lá. Passou o efeito, elas invadem de novo. Então, o bloqueio químico não funciona, não serve para formigas. Tem basicamente dois tipos de formigas, as carregadeiras e as nômades. Exemplo de carregadeira, clássico de carregadeira é a saúva. Então, essas daí, você precisa usar uma espécie de isca. É um veneno em forma de isca, que a formiga ela não come. As carregadeiras, elas são fazendeiras, elas cultivam fungos. E esse veneno é um fungicida. Ele mata os fungos. Então, as formigas carregam esse fungicida para a toca delas, para o formigueiro, deixam lá, aquilo lá vai matar os fungos, o alimento delas, e elas vão morrer de fome. Já as formigas nômades, aquela formiguinha bem miudinha que a gente tem nas casas... Que é a mais comum, inclusive. Exatamente. Ou aquela outra que o pessoal chama de formiga de vidro, que é um pouco maior, que é famosa por estragar aparelhos elétricos. Sim. Ou outras desse tipo... Não adianta porque elas não carregam, elas não têm ninho, elas são nômades, elas passeiam. Essas daí, você tem que usar veneno em forma de gel. Que é geralmente uma bisnaga, uma Exatamente. forma de... aí você aplica em alguns pontos específicos, Exatamente. Certo? Só que não adianta você aplicar esse veneno, onde quer, o quanto desse veneno você quiser, se você ainda tiver oferta de alimento. Então você deixa migalha no chão, você deixa a cozinha para arrumar de um dia para o outro, você não vai adiantar nada. Que pensa o seguinte, imagina que você é uma formiga, num canto da sala, tá cheio de comida, no outro tá cheio de veneno, você vai comer o quê? Ela faz a opção ali. Exatamente, então não adianta. Mais uma vez, o veneno sozinho, ele não tem efeito nenhum. É gastar dinheiro, gastar tempo à toa. Ele tem que ser feito junto com outras ferramentas. São as atitudes, as mudanças de hábitos que também são necessárias no dia a dia. Em relação aos escorpiões também, tivemos recentemente problemas com escorpiões. Diversas cidades pelo Brasil enfrentaram aí também uma proliferação até fora do comum e que são muito temidos os escorpiões, né? Quais são os escorpiões aí que as pessoas se deparam, como elas devem agir e como evitar também que esses escorpiões, né? Como aconteceu aí há alguns meses, que tivemos aí essa proliferação desordenada. Então, quais são as medidas que as pessoas devem tomar com os escorpiões, professor? Então, vamos lá. Primeiro, o mais importante de tudo, o mais comum que está acontecendo dos escorpiões aparecerem é pelo sistema de esgoto. Então, simplesmente manter os ralos bem tampados, principalmente os ralos do banheiro, verificar o caninho da máquina de lavar roupa, aquela que entra na parede, que vai para o esgoto, deixar ele bem vedado, que às vezes fica um espaço. Esse espaço ele tem que ser tampado com alguma coisa. Pode ser até uma sacolinha plástica, mas ele tem que ser bem vedado. Que mais? Não deixar pilha de material de construção abandonada no quintal, ele tem que ser mexida com o tempo, para não ficar muito tempo acumulada. Buracos na parede, principalmente de parede sem reboque, ela tem que ser rebocada o mais rápido possível. Caixas de inspeção de esgoto tem que ser vedados, tem que ser tampados. Frestas das portas também tem que ser tampadas, ou você coloca aquelas cobrinhas de areia, ou você coloca aqueles rodinhos. E para prevenir caso, tudo isso que eu falei previne que eles entrem. Agora, para prevenir caso eles entrem, aí deixar todos os móveis 5 centímetros longe da parede, porque se você cismar com alguma coisa, você pega uma lanterna, você consegue conferir todos eles. Deixar a cama uns 20 centímetros longe da parede, porque ele sobe na parede, mas quando ele cai em arco, ou seja, se a cama estiver perto, ele vai cair na cama. Ele vai cair na cama. Exatamente. Não deixar lençol ou cobertor meio caído no chão, porque ele
Se ele tiver aproveita exatamente. Para subir ali. Roupa antes de vestir, principalmente se estiver pendurada na parede ou caída no chão, olhar direitinho, olhar calçado antes de calçar, não andar descalço à noite. E principalmente para quem tem criança pequena, que elas estão em época de engatinhar, procure deixar ela brincar sempre no mesmo cômodo da casa e seja um cômodo que, com poucos móveis, que o responsável ele possa, antes de brincar lá, ele possa conferir e ter certeza que agora, nesse momento, não tem nenhum escorpião lá. Então, basicamente, são essas recomendações. E há também um detalhe em relação aos inseticidas com os escorpiões. Assim, aparentemente, você não pode utilizar esses inseticidas comuns. Existem alguns inseticidas que têm algum tipo de substância para combater os escorpiões ou nenhum inseticida tem eficiência? Nenhum inseticida funciona para controlar escorpiões. Todos os escorpiões são extremamente resistentes a veneno. Ele só vai matar se cair em cima do animal, senão não faz efeito. Então, controle químico para escorpião só é recomendado se a pessoa estiver tendo uma infestação de baratas. Ou, uma coisa que eu recomendo para todos é realizar bloqueio químico na sua casa a cada 6 meses, ou seja, passar veneno na sua casa a cada 6 meses para prevenir barata, prevenir moscas, prevenir algumas espécies de aranhas, não são todas, e a maioria dos insetos rasteiros entram na casa. Então, a cada 6 meses, detetizar a sua casa é uma boa ideia. Detetizar ela especificamente para escorpiões, não. Até porque a barata ela é um alimento do escorpião, então às vezes é um indício, né? Se você tem algum problema já com barata, possivelmente haverá o aparecimento de escorpiões também. Exatamente. Então, pelo menos assim você já ajuda a controlar, diminuindo a população de baratas, você ajuda a diminuir a população de escorpiões. E o detalhe do uso de inseticida, o uso inadequado do inseticida em escorpiões, é como você disse, se você não utilizar exatamente, ele não atingir o escorpião inclusive ele pode se irritar e causar aí até uma reprodução. Tem isso também, não é, professor? Sim, alguns venenos, eles possuem a chamada ação desalojante, ela expulsa o animal do local onde ele está, ou ele impede que o animal chegue. No caso das formigas, por exemplo, o veneno ele não só vai matar as formigas que passarem por lá, como vai impedir que elas se aproximem. Esse efeito do veneno funciona para o escorpião. Só que em vez de ser uma coisa boa, é uma coisa ruim. Por quê? Porque o escorpião está intocado, está lá quietinho no canto dele. O veneno vai irritar esse escorpião, vai expulsar esse escorpião de lá, ele vai sair e a chance de você encontrar o escorpião aumenta. Da mesma forma que a chance dele te encontrar e causar um acidente também aumenta. E nesse caso, às vezes, a atitude é realmente você procurar uma assistência médica, porque alguns escorpiões, dependendo do organismo da pessoa, eles podem causar aí problemas mais graves, até mesmo a morte, não é mesmo? Isso é raro. O índice de mortes por picada de escorpião é muito pequeno, é inferior a 0,7% do total. Mas ainda assim existe. Mas o transtorno também que é causado. Sim, e dói pra caramba. Picada de escorpião dói pra caramba. Então ela precisa procurar um médico, primeiro para ajudar na aliviar a dor, e segundo, se houver alguma complicação, os médicos já vão estar preparados para isso. E o caso, assim, você encontrou um escorpião, o ideal seria exterminá-lo mesmo? Qual seria a medida ali, como você disse, tem as medidas dos móveis, né? Você ter o espaço justamente para poder encontrá-lo. Então, a medida que você encontra, é preciso realmente, com um movimento mecânico, às vezes ali você precisa realmente exterminar o animal. Se você tiver a capacidade de capturar o animal vivo e entregar para as autoridades municipais, tanto melhor, porque é feito muita pesquisa com o veneno, é feito soro com veneno e tudo mais. Mas se você achar que não é capaz, que você não tem capacidade para isso, etc., você tem que sacrificar, você tem que matar o animal. Porque ele solto, um escorpião solto no ano seguinte, ele dá à luz a 20 filhotes. Então cada escorpião que você elimina na área urbana é 20 que deixam de nascer no ano seguinte. Então sim, se você não puder capturar o animal vivo, você tem que matar. E o problema dos escorpiões também acaba sendo, com as aranhas também, são bem parecidos, assim, os problemas causados justamente às vezes por algum tipo, alguma espécie que tem veneno, ou às vezes alguma outra espécie que também causa aí algum ferimento, algum sintoma
no ser humano. Então, são os mesmos cuidados que as pessoas devem tomar em relação às aranhas, professor? São os mesmos cuidados, só que as aranhas, pelo menos, nós temos uma vantagem, que a maioria das aranhas são inofensivas. Mesmo as caranguejeiras, aquelas aranhas enormes, que a gente vê, aquelas que o pessoal fala, aquelas pretas peludas, elas são inofensivas. O veneno delas é tão fraco, mas tão fraco, que dói muito mais a mordida delas, que como elas são grandes, o ferrão delas é grande, então dói muito mais a mordida do que o veneno em si. E a maioria das aranhas, então, são inofensivas. Perigosas mesmo são 2 espécies de aranhas apenas. Quais são, professor? Seria as aranhas marrom, que é uma aranha piquititica, ela faz uma teia parecida com um chumaço de algodão amassado. Ela é muito delicada, ela é mansa, tanto é que eu nunca vi um problema, nunca vi um caso de alguém ter problemas com ela aqui na cidade, apesar de ter em vários lugares da cidade. Mas o perigo também é o mesmo, é ela entrar no meio da roupa, a pessoa vestir, não perceber, prensar ela no corpo, aí ela pica. Mas acidentes, então, geralmente, com essa aranha, é ela entrar na roupa e a pessoa não perceber. E a aranha armadeira, que é tida como a aranha mais perigosa do mundo. Não tanto pelo veneno, que não é tão forte. Ele é parecido com o escorpião. Os sintomas são idênticos, só que mais fracos. Mas ainda assim, essa aranha é raríssima, mas é responsável por metade dos acidentes, porque ela é agressiva. Todas as aranhas, quando tem chance, elas fogem. A armadeira não, ela tem esse nome justamente porque, em vez de fugir, ela arma o bote e avança. Ela ataca realmente. Exatamente, a picada dela, ameaça. Como é muito parecida com o escorpião, ela é extremamente dolorosa. E aí, mais uma vez, entra o problema do inseticida, porque ele não funciona para todas as aranhas. Mas aí já é um problema mecânico. Imagine que muitas aranhas, elas andam arrastando o corpo. Então, se ela passar o corpo numa área que tem veneno, o veneno vai impregnar no corpo dela, ela vai absorver o veneno e vai morrer, certo? Sim. Mas algumas espécies de aranha, como a armadeira, elas andam na ponta das patas. O contato delas com o veneno é quase zero. É mínimo. Exatamente, então ele não faz efeito. Então, mais uma vez, tem que ser feito todo um cuidado, tem que se fazer, se você estiver perto de um terreno, um mato alto, você tem que fazer um acero, que é aquele espaço de 1 metro de terra nua entre a sua casa e o terreno. Você tem que tomar todos os cuidados que eu falei para escorpião, que é tomar cuidado com roupa antes de vestir, sapato antes de calçar, deixar os móveis longe da parede, vedar qualquer fresta. Os ralos. Os ralos nem tanto, porque graças a Deus essas aranhas não estão no esgoto. Ah, elas não... Então dessas... Não trafegam pelas graças a tubulações Deus. Exatamente. Dessa nós estamos livres, graças a Deus. Mas elas são muito comuns, principalmente em casas com jardins, gramados. Lá nós encontramos a aranha de grama, a aranha de jardim, a aranha-lobo, a Lycosa erythrognatha. Oferece risco também, ou não? A picada dela dói, só isso. Mas veneno propriamente... Não há risco para o ser humano. Não existe. Não, mas ainda assim ela causa incômodos. Professor, em relação aos morcegos também, né, que são outro inconveniente, né? Muitas pessoas, às vezes até por conta de algum tipo de arbusto, alguma coisa que você tem em casa, pode atrair as condições, às vezes em casa, né, podem atrair os morcegos. Então, como evitar o aparecimento, surgimento desses morcegos e se caso exista infestação ali, como agir, como proceder? Olha, morcego, eu costumo falar que a população de morcegos na cidade deve ser maior que a de humanos. A nossa sorte é que geralmente eles trabalham à noite enquanto nós trabalhamos de dia. Então, na maioria das vezes não há problema, não há conflito de interesses. O problema é quando esses morcegos eles vão morar no nosso forro. Então eles invadem os forros e lá eles causam vários tipos de transtornos. Aí não tem jeito. A única forma de você controlar os morcegos é expulsar eles do forro da sua casa e vedar esse forro. Porque se você deixar espaço, qualquer espaço aberto, eles voltam. Uma das recomendações seria colocar alguma coisa de cheiro forte lá dentro, como criolina, querosene, aqueles sachês de colocar em vaso sanitário de cheiro e tal. Esse cheiro forte vai expulsar os morcegos. Então, por algum tempo, enquanto durar esse cheiro forte, os morcegos vão evitar o local. Dá o quê? Em torno de uns 20, 30 dias. Esse é o tempo que você tem para vedar todos os buracos do telhado para impedir que eles voltem. Não adianta matar morcego. Primeiro porque é proibido, isso aí é crime, eles são animais silvestres, isso dá cadeia. É importante ressaltar essa questão, exatamente, né? Às vezes as pessoas acham que já vão exterminando, né? Não, e isso não pode. É um crime ambiental mesmo, né, professor? Isso dá cadeia.
Então, e segundo, porque existe toda uma população de morcegos. Uma parte dela está no telhado. Se você simplesmente matar as que estão lá e não fizer nada, os outros morcegos que estão na área vão voltar para lá, porque lá é um lugar propício, é um lugar bom, um lugar que eles gostam. Um lugar que já foi desbravado ali pela espécie. Exatamente, então não tem outro jeito. Se for o morcego de frutas, o frugívoro, esse geralmente ele fica em árvores. Aí é simples, uma simples poda de árvore ele já tira ele de lá. Que são alguns tipos, inclusive, de frutos. Quais são os mais comuns que podem atrair, professor? O principal é a figueira, é o figo. Essas figueiras que o pessoal tem, atraem muito desse morcego. E aí entra mais um probleminha, que esse realmente dá trabalho, que é o frugívoro, ele costuma pegar comida em um lugar e vai comer em outro. Aí você vê a sujeira dele no chão. Ah, é um sinal, um indício. Exatamente. Nesse caso, você tem que fazer alguma coisa. Se você não puder vedar, aí você vai ter que colocar alguma coisa, tipo uma luz acesa a noite inteira lá, e o animal vai evitar. O problema foi alguns casos, isso já aconteceu 2 vezes, que esse infelizmente foi triste. Esse não tem o que fazer, você vai ter que conviver com isso. É que às vezes eles fazem que nem pássaro, eles saem voando e soltam aqueles torpedos do alto. Sujeira então, que é. Exatamente, eu já vi casas com indesejada. Exatamente, casas com a parede inteira manchada com isso aí. Aí não tem jeito, o lugar é aberto, não tem como você impedir que os morcegos passem voando lá por cima e soltem esses torpedos, soltem esses mísseis teleguiados na parede. Aí, infelizmente, é esperar acabar o processo. Ou você tampa, fecha a área, coloca telhado na área onde está tendo problema, ou você vai ter que conviver com isso. Não tem como impedir que eles passem voando. E eles causam aí também, provocam doenças, não, muito eles têm algum risco para o ser humano, né? Às vezes as pessoas até falam aí da espécie do morcego, os morcegos aqui do nosso país não são aqueles que geralmente se alimentam de sangue, né? Na verdade nós temos o vampiro de Azara, o Desmodus rotundus, que ele se alimenta de sangue, inclusive sangue de mamíferos, porque existem outras 2 espécies que se alimentam de sangue de aves, principalmente de aves. Esse não, esse de aves e mamíferos. Nós temos esse morcego na nossa região, sim. Ele causa vários transtornos na zona rural, mas graças a Deus ele não invade a cidade. Certo. Afinal de contas, lá ele encontra currais, ele encontra chiqueiros, ele encontra áreas abertas que ele consegue entrar e sair com facilidade. Aqui na cidade, ele vai ser mais difícil para ele encontrar, por exemplo, uma janela aberta, ou qualquer outro lugar que ele possa se alimentar desse jeito. Então, na maioria das vezes, ele não entra na cidade, graças a Deus. Então, nós não temos problemas com morcegos vampiros na área urbana, pelo menos não aqui. Existem algumas cidades, como o Rio de Janeiro, que tem várias áreas de mata, lá acontece. Lá eles têm problemas. Ou cidades que estão no meio do mato lá no norte, no meio das florestas, etc., lá também eles têm problemas com eles. Mas aqui, pelo menos por enquanto, não. Em relação aos pombos também, como nós já mencionamos no início da entrevista, às vezes as pessoas têm o costume de alimentá-los. Então, Tony, quais são aí as medidas em relação aos pombos, né? Às vezes as pessoas se deparam com muitos pombos em casa, eles provocam diversas doenças, eles carregam consigo, né? Esses pombos aí, eles carregam com eles essas doenças também. É preciso atenção com os pombos, né? Na verdade, não é bem assim, não. Eu costumo brincar com as pessoas que eu costumo falar que, segundo os dados, em média, dizem que os pombos transmitem 57 doenças diferentes. Cita 10. Me fala 10. 10 nomes de doenças transmitidas por pombos. Não tem necessariamente... Então, isso é para você ver como ele realmente transmite doenças. Não é desse jeito. O que acontece é o seguinte: se for ver transmitir mesmo, em biologia, em saúde, transmitir é como o mosquito da dengue faz. Ele nasce sem a doença, ele pica uma pessoa doente, ele se contamina, ele é vetor, ele leva a doença para outro. Isso é transmissão. Se for ver por esse ponto... Ele não se contamina. Não, ele se contamina. Pode se contaminar ou não, mas no caso, eles se contaminam. A única doença que o pombo realmente transmite, no sentido literal da palavra, é uma doença chamada ornitose, que antigamente era chamada de criptococose. Criptococose é outra, perdão. É uma doença chamada ornitose, que antigamente era chamada de psitacose. Quais são os sintomas? De cabeça eu não vou lembrar os sintomas direito aqui agora. Mas não é comum esse tipo de... E ela só acomete pessoas que vivem muito perto, que têm muito contato com as aves.
Então, é difícil você pegar. A maioria das outras doenças, na verdade, são causadas por fungos que se desenvolvem nas fezes desses animais. Só que não é simplesmente ele fez uma sujeira agora e vai transmitir alguma coisa. Não, não é assim. Esses fungos, eles precisam brotar, eles precisam se desenvolver, eles precisam soltar os esporos, que é só quando eles estão maduros que eles fazem isso, e as pessoas precisam entrar no lugar e respirar esses esporos. Então leva-se tempo. Alguns estimam que leva-se pelo menos 3 anos num lugar fechado, sem que ninguém tenha limpado, nem nada disso aí. A pessoa entra lá, levanta a poeira, aí ela corre o risco de contrair alguma doença. Principalmente a histoplasmose. Então aí acontece. Um bom exemplo que eu cito isso aí é um boato que eu ouvi, a história não está confirmada, eu não tive a confirmação dessa história, mas ela serve como um exemplo de um cara, numa cidade aqui próxima, que ele pegou histoplasmose e morreu. Eu perguntei, tá, mas qual era a profissão dele? Ele era eletricista. Aí nesse caso sim, se essa pessoa, eletricista, entrou no forro de uma casa, que estava lá, um lugar ambiente fechado, com muitas fezes de pombo, ele mexeu lá dentro, ele levantou poeira, ele ficou horas e horas lá dentro, respirando essa poeira, junto com, provavelmente tinha esporos. Aí com certeza, numa situação dessas, qualquer pessoa, não precisa ser verdade esse caso, mas qualquer pessoa numa situação dessas, pode contrair essa doença. Mas como você pode ver, tem um monte de características, um monte de coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo. Outra comparação que eu faço é a seguinte: se você atravessar a rua, você pode ser atropelado. Isso é um fato. Mas eu te pergunto, quantas vezes você já atravessou a rua na sua vida e quantas vezes você foi atropelado? Quantas pessoas você conhece que passaram a vida inteira atravessando a rua foram atropeladas? O que significa isso? Que embora possa acontecer, para que realmente aconteça, tem que ter um monte, vários fatores diferentes. Confluência. Exatamente. Tem que passar um carro naquele exato momento, a pessoa tem que estar distraída, você tem que atravessar a rua distraído, você tem que ter um monte de coisa. Se acontecer todos esses fatores, acontece o acidente. Da mesma forma para pombo, se acontecer todos os fatores necessários, aí é a transmissão. Mas isso é muito difícil, é muito raro. Sem contar que ainda existe mais um caso, uma doença, que todo mundo fala, já vi um monte de gente falar isso aí, que eu tenho vontade de esganar por cada um que fala. Se tem uma doença que o pombo realmente não transmite, é a toxoplasmose. Isso não é transmitido. A única forma... E é amplamente divulgada, exatamente. Né? Essa informação ela é amplamente divulgada para as pessoas, né? Ele não transmite. A única forma de você pegar a toxoplasmose de pombo é comendo ele cru. Algo que... meio difícil de acontecer. Bem raro, né? Exatamente. Acho que dificilmente alguém vai se arriscar esse tipo Exatamente. O problema é que a toxoplasmose... alimentação. Só que a toxoplasmose, ela é uma doença cosmopolita, ela está no mundo inteiro. E a média de ocorrência é de 60%. Então, a toxoplasmose é o seguinte, tem 2 tipos de pessoas. A que tem toxoplasmose e a que vai ter. Só que na maioria dos casos a toxoplasmose ela é assintomática, ela não causa sintoma nenhum. Ela só vai aparecer se a pessoa tiver algum problema de saúde, que a imunidade da pessoa cair. Mas vai manifestar. Exatamente, aí ele se manifesta, caso contrário não. Então, não é bem assim. A pessoa ela pode ter pego toxoplasmose inalando poeira. Ou ter contraído da mãe durante a gestação, que é ocular, principalmente acontece assim. E muitos anos depois é que ela vai se manifestar. Mas de qualquer forma, de todas as formas que você pode pegar a toxoplasmose, de pombo com certeza não é uma delas. Tony, em relação aos caramujos, né? Também outro problema bastante recorrente, né? Qual é a precaução principal que as pessoas devem adotar para evitar o aparecimento dos caramujos, né? Que também representam algum risco, algum tipo de risco aí à saúde humana, ou não necessariamente, é mais aí a questão do incômodo, da inconveniência desses animais que se proliferam de forma até rápida, né? Sim, bastante rápida. O caramujo africano, ele põe de 200 a 400 ovos por vez, 4 vezes por ano. Eles são hermafroditas, ou seja, todos eles põem ovos. Então ele se reproduz de maneira muito rápida. Mas graças a Deus ele também não é uma ameaça à saúde. Ele foi acusado de transmitir 2 tipos de vermes, um que causa meningite e outro que causa um sintoma parecido com a barriga d'água.
parecido com a esquistossomose, mas não é esquistossomose. Só que nos dois casos, para você contrair essa doença, você tem que comer o caramujo. Então, se você lavar sempre bem frutas e verduras, que é onde o caramujo pode ter passado. Às vezes então, se abriga ali, exatamente, né? Alface, lavando bem, verduras diversas. Exatamente. Lavar a mão quando for mexer com ele, alguma outra coisa. E mais importante de tudo, não comer carne de caramujo que você não sabe de onde veio, você não sabe a procedência. Então, carne de caramujo que não tiver o selo do CIF não deve ser comido. Então, se você tomar essas medidas, a chance de você contrair alguma doença por causa do caramujo africano é zero. Não é próxima de zero, não é quase zero, é zero. A não ser que a pessoa tenha esse hábito alimentar peculiar de consumir o caramujo. Exatamente. Do contrário, ele não representa mesmo. É só a questão aí dessa proliferação desenfreada, exatamente, né? Algumas coisas para diminuir a proliferação de caramujos ajudam. Por exemplo, no caso do mato, se você manter o mato do terreno sempre baixo, a incidência de sol é muito maior, os caramujos eles não vão conseguir, ou eles vão morrer ou eles não vão conseguir se proliferar. Também não adianta você cortar o mato e deixar ele lá secando, porque ele forma uma camada úmida embaixo que vai proliferar, ajudar os caramujos. Então tem que ser cortado e removido. Outra coisa, também não funciona para todo mundo. Quer dizer, funciona em todos os casos, mas em alguns eu não recomendo. Se você pintar uma faixa na parede de querosene ou de óleo queimado, alguma coisa do gênero, mais ou menos 1 metro de altura, os caramujos eles não vão subir, eles vão chegar lá, eles vão parar, eles vão voltar. Só que se for, por exemplo, um muro pintado, não vai dar certo, né? Você vai manchar o muro, então fica não todo funciona. Manchado. Exatamente. Uma outra coisa que funciona, que não mancha, é você usar sabão. Você dilui sabão e pinta uma faixa. Só que a faixa de sabão, ela dura 15 dias ou até a próxima chuva. Aí ele sai. Já exatamente. Se você usar esse método, então você vai ter que fazer toda vez que choveu, cada 15 dias você vai ter que passar de novo. Mas isso também é uma possibilidade. A outra, infelizmente isso não vai ter jeito, não tem outro jeito. De todos os métodos que tentaram, que testaram, o único que funcionou é a catação continuada dos caramujos. Ou seja, você viu o caramujo, você tem que catar, você tem que matar. O ideal seria incinerar, tacar fogo ou enterrar. Então, infelizmente, às vezes isso é difícil. A última solução, a última recomendação seria descartar ele no lixo. Mas se você não tiver matado, ele não tiver bem morto, você corre o risco de causar uma infestação desse caramujo no lixão ou no aterro sanitário. E se isso acontecer, o aterro sanitário vai ter que ser fechado. Qual é o motivo, Tony, ali, pelo fato de essa proliferação dele acaba inutilizando o aterro? Uhum. Então, é o último lugar que você vai colocar é no lixo. Se você não tiver nenhuma outra solução, tenha certeza que ele está bem mortinho. O ideal é você matar ele afogado numa mistura de água, sal e água sanitária. Para cada litro d'água, um copo de água sanitária, meio copo de sal. Certo, água sanitária com sal ali. Exatamente, para cada litro de água. Você deixa ele lá pelo menos um dia, aí você tira, aí você descarta ele. No lixo comum. Exatamente. De preferência, você incinera, você taca fogo, ou você enterra. Se não tiver nenhuma outra solução, aí não tem jeito, vai ter que se descartar no lixo. Porque se você deixar ele lá mais tempo, esse animal morto, ele tem um cheiro muito forte, muito característico. Um odor desagradável. Extremamente desagradável. Então você tem que dar um sumiço nele rápido. Então aí você descarta. E essa água, você tem que escolher um canto da casa, um canto de terra, alguma coisa, e descartar lá. E sempre descartar naquele mesmo lugar. Outra recomendação, que quando eu falo parece que é exagero, mas quem já viu uma infestação de escaramujo vai perceber que não é exagero, é que você jamais pode colocar sal no caramujo. Você só pode colocar o caramujo no sal. Que nem no caso que eu falei, na água com sal, você está pondo o caramujo nela e não ela nele. Qual é a implicância desse Primeiro que o sal ele mata a terra. Você vai colocar aquele monte de sal e onde você pôs, nunca mais vai nascer nada. Vai causar um desequilíbrio ali naquele solo. Exatamente. Existe uma história, também não sei te afirmar se é verdade, mas ela serve como um exemplo. Um cara que estava tendo um problema, ele tinha um terreno, ele tinha uma plantação de mandioca no terreno, e os caramujos tinham infestado lá, estavam comendo os pés de mandioca até o talo. Ele ficou revoltado e soube que sal matava caramujo. O que ele fez? Ele jogou 20 kg de sal no terreno.
Acabou com os caramujos. Produtividade. Exatamente. Matou até uma goiabeira no fundo que a goiabeira secou. Nunca mais serviu para nada lá. Então é preciso cuidado com Exatamente. esse uso também do sal, né? E um outro problema com o sal, que pouca gente se dá conta, é... Imagina esse monte de caramujo saindo na rua, saindo na calçada. Aí vai alguém lá e coloca sal em todos eles. Aí chove. Para onde vai esse sal? No caso ele estava na calçada, estava no asfalto, impermeável. Para onde vai esse sal? Ele vai para a rede de esgoto. Para a rede de esgoto, ele vai para os rios da cidade. Imagina todo mundo fazendo isso. A quantidade de sal, a massa de sal, de água salgada, extremamente salgada, que vai passar pelos rios até chegar no mar. Onde essa água passar, ela vai matar tudo que está lá. Então vai causar um desequilíbrio enorme. É um efeito ali, um círculo vicioso que acaba provocando aí diversos desequilíbrios. É uma atitude que realmente precisa ser repensada. Exatamente. E se alguém nos assistindo achar que é exagero, converse com alguém que já viu uma infestação desse caramujo para ver que não, isso é fato. Se você for pôr sal em um por um, vai ser muito sal. Com certeza as informações do professor Antônio Moura, importantíssimas, desmistificando diversos assuntos. Nosso tempo também já está chegando ao final, só que eu deixei o assunto dos ratos para o final, justamente para que possamos enfatizar aí essa questão dos ratos, que, como já havíamos comentado, são inimigos, verdadeiros inimigos aí da humanidade, justamente pela invasão, né? Aliás, pela forma, as condições que o ser humano proporcionou para que ele se reproduzisse. E já nesta explicação, professor, gostaria que você falasse da importância das serpentes, nesse caso, né? Os ratos e as serpentes têm essa pequena ligação que o professor vai explicar, então, até para que as pessoas tenham essas informações aí e possam agir corretamente. Então vamos lá. Então, para começo, no começo nós falamos que praga, na verdade, não existe, isso é um conceito humano, só do ponto de vista humano, não existe na natureza. Todos os problemas que nós temos com animais é culpa nossa, não foram eles, fomos nós que fomos lá cutucar os coitados, encher o saco dos coitados, aí eles acabam se tornando praga. Existe uma exceção, essa exceção são os ratos. Eu costumo dizer que se existe um inimigo natural do ser humano, esse inimigo é o rato. Porque todos, como eu disse, todos os problemas que nós temos com animais, fomos nós que fomos lá, mexer com eles, expulsamos eles da casa deles, eles vieram morar na nossa, mas o rato não. O rato, ele invade a nossa casa. Ele vem procurar a nossa comida, ele vem transmitir a doença deles para nós. Então, o único inimigo natural que eu conheço para o ser humano são os ratos. Eles causam transtornos, não é só as doenças, não é só o fato deles terem quase exterminado a população humana da Europa na Idade Média com a peste negra. Eles também causam prejuízos terríveis. O pessoal vê, por exemplo, que eles roem fiação de máquina de lavar roupa ou alguma outra coisa. O fogão, eles causam prejuízos financeiros enormes. Inclusive, eles são responsáveis pela inutilização de cerca de 13% da produção de grãos mundial. Daria para acabar com a fome na África. Uma porcentagem considerável aí da produção mundial de alimentos sendo praticamente perdida devido à ação dos ratos. Porque ele come pouco, mas ele marca o território. Então ele urina em volta. E isso inutiliza muito mais do que sacas inteiras. Então ele realmente é um problema. E no caso, o pessoal costuma muito ter medo de serpentes, não sei o que. Eu uso uma comparação interessante. O que é mais perigoso? O que você acha que é mais perigoso? Uma cobra ou um rato? Uma questão, às vezes as pessoas temem, né, pelo fato das serpentes. Existe também aí uma série de mitos em torno, as pessoas temem muito mais a cobra, né? A tendência, né, você pensar naturalmente, mas não, né? Exatamente. Acidentes com serpentes geralmente só acontecem quando você está invadindo o ambiente delas, você está próximo da zona rural, que é onde elas vivem. Então, acidentes quando é muito raro. Já os ratos não, como eles invadem aqui, eles transmitem as doenças para a gente. Como eu disse, graças a Deus a peste está controlada. Mas ainda assim, na Idade Média, ela quase acabou com a população europeia, de humanos europeus. E, coincidentemente, a maioria das espécies de serpentes comem os ratos, elas controlam a população de ratos. Então, por isso que elas têm que ser, as pessoas têm medo, não sei o que, querem matar, não. Deixa elas em paz. As serpentes são extremamente úteis para o ecossistema.
E caso a pessoa se depare com uma serpente em casa, não tem um conhecimento da espécie, muitas vezes até confunde com cobra, as pessoas confundem aí, às vezes até algum outro animal com a cobra. Então, como proceder ao se deparar aí com uma serpente, que inclusive elas têm a importância, além do controle da população dos ratos, a importância da produção de diversas substâncias, soros, medicamentos. Exatamente, não só o soro antiofídico é feito com veneno das serpentes, como também vários remédios. O Rivotril é feito a partir do veneno da jararaca. Existem vários outros remédios em produção, em pesquisa e produção, extraídos dos venenos. Ou seja, as serpentes elas mais salvam vidas do que tiram. Então, realmente, elas são muito importantes. Elas devem ser preservadas. Para evitar que haja um encontro, uma ocorrência com uma serpente, você usa os mesmos métodos do escorpião, menos o ralo. Então, você veda todas as frestas, você evita que elas entrem na sua casa. Mas se não tiver jeito, ela apareceu, etc., não adiantou mais, está lá, você e ela, a melhor coisa a fazer é respeitá-la. Ou seja, deixa ela lá, você aqui e ela lá, não mexe com ela, não tente matar, não tente nada. Ocorreu um encontro, já não tem mais jeito, não tem salvação, então procura as autoridades. Então, se procura as autoridades do município, as autoridades estaduais, para um profissional da área realmente fazer alguma coisa. E qual seria aí, pessoal, o mais, até para a pessoa poder ter um contato, ela poderia acionar, por exemplo, o corpo de bombeiros para fazer uma captura? Qual seria o órgão, talvez, que a pessoa pudesse acionar no município, em nível municipal, se deparando com a cobra, respeitando, como você bem disse ali, o espaço dela, até que um profissional possa fazer a captura? Então, para fazer a captura ou para lidar com o animal, etc., tem que ser um profissional especializado, mas realmente o corpo de bombeiros ou o município mesmo, o órgão do municipal, eles podem, no mínimo, estar te orientando a pessoa sobre o que fazer. O órgão ambiental exatamente, seria a medida mais indicada para você ter a orientação correta, a indicação de um profissional que vai fazer que vai realizar a captura de forma correta e encaminhar possivelmente aí para os centros de produção, de pesquisa com as serpentes, não é mesmo, professor? Ou mandar para os órgãos de pesquisa ou colocá-las de volta para o ambiente natural. Aí vai depender do animal. Tá certo. Eu agradeço então ao professor Antônio Moro, biólogo, mestre em zoologia, com a formação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, tanto de Bauru quanto de Botucatu, qual ele realizou o mestrado. Eu agradeço a presença e volte sempre, professor, com mais informações, informações de interesse público, diversos mitos sendo derrubados, que as pessoas precisam saber, informações que muitas vezes são propagadas por diversas gerações e são medidas muitas vezes simples que você evita aí a proliferação desses animais, que, ressalte-se, o ser humano provocou essa reprodução desenfreada. Não é mesmo, professor? Eu agradeço mais uma vez a sua presença, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos também aí o telespectador da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista com muitas informações, muitos assuntos interessantes para que você, cidadão jauense, possa aí utilizar da melhor forma possível. Obrigado e até a próxima. Valeu!